Graça e a paz, queridos. É um prazer estar com vocês aqui. Deixa eu me apresentar melhor, né? Eu sou pernambucano, de Petrolina, Pernambuco. Não sei se vocês conhecem essa cidade, conhece? Juazeiro, minha esposa, eu sou casado com uma baiana, né, que é de Juazeiro, Bahia, o que nos separa é uma ponte de 3 quilômetros. E somos casados há 22 anos, temos 2 filhos, o Azaf, que está com 20 anos, e a Júlia, que está com 13 anos. O Azaf já não se encontra mais com a gente no Senegal, porque ele nos deixou para estudar na Hungria. Ele está fazendo ali o seminário Palavra da Vida, já está no seu 2º ano, encaminhado aí também para missões. E nós estamos ali no Senegal, África Oeste. A África são 55 países, vocês puderam ouvir um pouco aí do que o pastor Cláudio falou, né, da obra ali em Moçambique. Então, esse continente é vasto, estamos ali em Senegal, que faz parte da África Oeste, cerca de 14 países ali. Fica bem na pontinha, né, da África ali, o que nos separa somente é o oceano. E nós estamos há 10 anos, a Missão Betânia está há 27 anos naquela nação, e nós estamos há 10 anos ali para a glória de Deus. Talvez muitos perguntem como você foi parar no Senegal, não é? Eu me converti na idade de 14, 15 anos, e quando eu me converti, sem conhecer a questão dos dons do Espírito Santo, sem conhecer muito o contexto de igreja, Deus me mostrou um sonho que se repetiu por 3 vezes, né, durante 3 dias seguidos. E nesse sonho eu me via na idade de 30 anos. Na época eu era muito magro, e eu costumo dizer, como na minha terra, eu era magro que dava dó. E eu já me via na idade de 30 anos, com aparência mais robusta, em uma outra nação, falando uma outra língua, pregando para um outro povo. E, de fato, assim aconteceu. Aos 30 anos de idade, eu estava chegando no Senegal, pisando em terras africanas, e lá estamos para a glória de Deus. Então, é Deus que nos separa, que nos escolhe e que envia as pessoas como Ele quer. Ele traz gente da África para aqui, leva gente daqui para lá, e isso é obra do Espírito Santo. Queria agradecer ao pastor Adilson também por essa confiança que tem nos dado de estar aqui com vocês. Temos um amigo em comum que é o pastor Cícero Bezerra, que também faz parte da Missão Betânia. E temos alguns amigos aqui nessa região de Curitiba, o pastor Luiz também, que está com a gente aí, que nos hospedou na sua casa esse final de semana. Vamos passar aqui até início da próxima semana, se Deus assim permitir. Então eu tenho um vídeo, mas eu vou deixar para o final. Eu quero focar agora na palavra de Deus. Eu quero dizer que eu me sinto muito privilegiado de estar aqui, porque são um momento de conexões. A gente conhece novas pessoas e ninguém consegue fazer a obra sozinho, né? Diga-se de fato. Nós precisamos uns dos outros, do reforço dos irmãos, do corpo de Cristo. E é muito bom conhecer cada um de vocês, embora não conheça todo mundo pelo nome. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Juízes capítulo 9. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Juízes capítulo 9, a partir do versículo 7. Enquanto você está abrindo aí a sua Bíblia, eu gostaria de dizer que nós trabalhamos no Senegal com plantação de igreja. Nós temos em Senegal a única churrascaria em 17 milhões de habitantes. Está na Missão Betânia. Então, ela se encontra em Dakar, e essa churrascaria ela foi montada, instalada, porque nós resgatávamos meninos de rua. E o que fazer com esses meninos? Esses meninos cresciam, não tinha como sobreviver, e as parcerias do Brasil não chegavam a suprir toda a necessidade. Então, foi criado esse restaurante, onde esses meninos são empregados. Alguns já cresceram, casaram, e 2 deles se tornaram pastores. Então, a partir desse trabalho de Dakar, se estendeu para um raio de 500 quilômetros. Então, nós temos 4 igrejas hoje plantadas, 2 igrejas que estão em fase de solidificação, de implantação, e nós temos também 3 escolas. Uma delas tem 400 crianças. Nós somos a única escola daquele país que dá uma refeição reforçada para aquelas crianças, porque muitas delas iam ali e desmaiavam. O Cláudio conhece bem essa realidade de África. E então, depois, no finalzinho, eu vou passar o vídeo desse projeto da gente, e vocês vão conhecer melhor. Mas o nosso foco tem sido, principalmente,
no treinamento de liderança. Nós entendemos que o líder nativo, ele é muito mais preparado do que qualquer missionário estrangeiro. Então, nós preparamos esse líder nativo para que ele multiplique a igreja no seu país. E assim tem sido a Missão Betânia naquela nação. Então, eu queria ler com vocês aqui, a partir do versículo 7, em algumas traduções conhecido como o Apólogo de Jotão, o Alegoria de Jotão, que diz o seguinte: quando soube disto, Jotão foi e se pôs no alto do monte Gerizim, e em alta voz gritou, dizendo: cidadãos de Siquém, escutem que vou dizer, e Deus escutará vocês. Certa vez as árvores foram ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reine sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, apreciado por Deus e pelos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha você e reine sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixarei eu a minha doçura, o meu bom fruto para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira: venha você e reine sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada aos homens, para dominar sobre as árvores? A Deus e aos homens para dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: venha você e reine sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham, se refugiem debaixo da minha sombra, mas se não, que do espinheiro saia fogo que consuma os cedros do Líbano. Pai, nós clamamos o teu nome, pedimos que o teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração, que não seja apenas discurso, palavras, mas que seja uma palavra que venha do trono do Senhor para os nossos corações, Senhor. Que o Senhor fale conosco pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Essa parábola é muito interessante. Ela está no livro de Juízes. E quando a gente lê o livro de Juízes, a gente vai ver que não existia reis, né? O povo fazia o que queria, havia uma crise de modelo, uma crise de identidade, eles estavam buscando o tempo todo uma liderança, e um ciclo se repetia. Enquanto o povo estava buscando a Deus, Deus estava prosperando a vida daquele povo, mas de repente o povo caía em pecado, se rebelava contra Deus, então um líder déspota se levantava, e começava a oprimir aquele povo, ou uma nação começava a oprimir aquele povo, e o povo então se arrependia, e Deus enviava o libertador. Então esse ciclo se repetia várias vezes, cada um fazia segundo o seu coração. E aqui nesse texto, o contexto específico é a morte de Gideão. Gideão foi um desses libertadores que Deus levantou para liderar o seu povo ali e livrá-los da mão dos opressores, e assim aconteceu. E o povo então vai propor a Gideão, no capítulo 8, não vou ler aqui, eu acho que o versículo perdi aqui, mas vou deixar, não vou ler não. O povo vai propor a Gideão que ele governe sobre eles, que ele domine sobre eles, e o Gideão vai dizer: não, eu não vou dominar sobre vocês, que Deus domine sobre vocês. Vai dar até um pretexto assim espiritual. E o que é que vai acontecer? O Gideão vai morrer. 8:22, não é isso? 8, obrigado, Cláudio. 8:22. Então os homens disseram a Gideão: domine sobre nós, tanto você como seu filho e o filho do seu filho, porque você nos livrou do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês, o Senhor Deus dominará sobre vocês. Até dá um pretexto assim espiritual, né? O Senhor dominará sobre vocês. O que acontece? Gideão morre, e quando ele morre, ele deixa 70 filhos. E um dos filhos, chamado Abimeleque, filho de uma concubina de Siquém, vai então convencer os moradores de Siquém para que ele seja o rei, para que ele domine sobre aquele povo, com o seguinte argumento: é melhor que um só reine sobre vocês ou 70 filhos do meu pai? E o povo então concordou: é melhor um. E ele então
patrocinado por aquela turma, vai matar os seus irmãos, todos os seus irmãos. Então o menor, o Jotão, vai fugir, ele consegue escapar dessa chacina, e ele vai subir no monte Gerizim e vai então declarar essa parábola, essa alegoria, conhecida como um apólogo de Jotão. Então, todas as árvores aqui representam o povo que está em busca de uma liderança, de alguém que possa conduzi-los. E cada vez que o povo vai atrás de uma liderança, representada pela videira, pela figueira, pela oliveira, cada um tem um pretexto. Cada um diz, eu não posso, como vou deixar o meu óleo? Eu não posso, como vou deixar o meu vinho? Eu não posso, como que eu vou deixar o meu fruto, que é doce ao paladar, para reinar sobre vocês, para dominar sobre vocês? Então, cada um vai dar um pretexto. Então, irmãos, eu tenho percebido, por onde eu tenho passado, desde África e Europa e Brasil, que nós estamos, assim, numa crise entre a liderança, uma crise de modelo, uma crise de identidade, e muitas pessoas estão buscando alguém para os guiar, muitas pessoas estão buscando uma sombra para se refugiar, e muitos, então, têm, com vários pretextos, recusado a exercer a sua liderança conforme a vontade de Deus. Agora, o que vai acontecer com essa situação? Quando o povo começa, quando os líderes começam a colocar pretextos para fazer a vontade de Deus, para liderar segundo a vontade de Deus, então vai acontecer algo desastroso, caótico, que a Bíblia vai falar aí no versículo 17, no versículo 14, perdão. Então todas as árvores disseram ao espinheiro, venha você e reine sobre nós. Então, como eles não acham um líder que possa governá-los segundo a vontade de Deus, eles vão para quem? Eles vão para o espinheiro. Irmãos queridos, se nós não nos levantarmos como líderes de Deus, o espinheiro vai se levantar. Alguém no nosso lugar que não tem nenhum compromisso com Deus, que não tem nenhuma sintonia com Deus, que não tem nenhuma comunhão com Deus, vai se levantar e vai oprimir o povo de Deus. Aconteceu uma história comigo lá em Quedegu, que fica a 700 quilômetros de Dakar. A gente estava ali furando um poço artesiano naquele lugar, e o chefe da aldeia estava muito feliz, junto com aquela comunidade. Eles vieram ao redor daquele poço e falaram, nós estamos muito felizes porque vocês vieram aqui cavar esse poço, trazer água para nós, mas nós queremos dizer para vocês, se vocês não vierem para cá e não trouxerem a palavra de Deus para nós vamos ser obrigados a nos tornar muçulmanos. Então, nós estamos num país de 94% de muçulmanos. Se vocês não vierem, nós vamos ser obrigados a nos tornarmos muçulmanos. Então, se a gente não se levanta, o espinheiro vai se levantar. Alguém vai se levantar no nosso lugar. Então, nós temos uma grande responsabilidade. Ebenezer Bittencourt, citando Robert Clinton, ele diz o seguinte, líder é alguém com capacidade e responsabilidade dada por Deus para influenciar o povo de Deus rumo aos objetivos de Deus. Então, o líder é alguém com capacidade, repito, e responsabilidade dadas por Deus para influenciar o povo de Deus rumo aos objetivos de Deus para este povo. Então, nós temos uma grande responsabilidade. Influenciar o povo de Deus rumo aos objetivos de Deus para esse povo. Aqui nesse texto, cada vez que o povo buscou alguém para liderar, eles deram desculpas. Aqui nós podemos ver que a primeira característica de um líder de Deus é que ele está pronto para renunciar os seus próprios interesses, os seus próprios deleites. E ele, para cuidar de vidas, para cuidar de pessoas, para pairar sobre as árvores, para dominar sobre as árvores. Não dominar no sentido tirânico, mas para guiá-los em direção à vontade de Deus. Então, o líder é alguém que tem uma visão de Deus e tem um discernimento que Deus deu para ele, e ele está pronto a usar essa visão de Deus, esse discernimento que Deus deu, para levar o povo de Deus rumo aos objetivos de Deus. Não é rumo aos seus objetivos, aos seus interesses, mas rumo ao objetivo de Deus. Quando eu cheguei no Senegal, a igreja já estava em andamento. Nós temos o nosso antigo líder que ficou 20 anos lá,
E quando você começa o trabalho, a tendência é cairmos no paternalismo, né? A gente cair no paternalismo. E ele fazia tudo por aqueles obreiros. E quando eu cheguei naquele lugar, o grupo era bem pequeno, eu percebi que eu precisava fortalecer a autonomia dessa igreja, porque nós não somos eternos ali, né? O missionário não é eterno naquele lugar. Então, Deus me deu uma visão, paternalismo fora, autonomia dentro. Eu precisava fortalecer a autonomia daquele povo. E quando eu comecei a fortalecer a autonomia daquele povo, e, por exemplo, a delegar responsabilidades e a desmamá-los da missão para deixar que eles amadureçam, eles começaram a dizer assim: você está saindo da visão de Deus, né? Você está saindo da visão que nos foi dada, porque eles estavam acostumados, a missão fazia tudo por eles, né? Tudo, os eventos, a missão bancava. Caía doente, a missão bancava. Não é? Tudo acontecia através da missão. Os eventos, a própria missão fazia também. As igrejas, quem estava na liderança, eram os missionários. Então, eu vim com essa visão de fortalecer a autonomia desse povo. E cada vez que eu começava a trabalhar nesse aspecto, eles diziam: você está saindo da visão. E eu dizia para eles: olha, Deus deu uma visão para Zorobabel, Esdras e Neemias. Cada um tinha um propósito específico, e eu estou aqui com um propósito específico de Deus. Começamos a alinhar, a fazer alinhamento de equipe naquela visão. E eles tinham medo, né, de que as coisas não andassem corretamente. Mas porque o Senegal é uma cultura tribal, uma vez cacique, sempre será cacique. Então, o cacique saiu, o que a gente faz agora? Chega um outro que está ali, e a gente teve que caminhar muito tempo com aquele povo. Eu identifiquei algumas coisas que poderiam alinhar, fazer um alinhamento de equipe para que essa igreja crescesse. Por exemplo, eu identifiquei que eu não poderia competir com o Bumagbi, o chefe grande, ou o nosso antigo líder, que era visto como um cacique lá. Eu não poderia nunca competir com ele. Inclusive, hoje ele é meu coordenador. Até hoje, ele é o nosso coordenador transcultural, embora não esteja mais no Senegal. Então, a gente manteve, de propósito, o antigo líder local como coordenador. A gente reforçou isso, e o nosso antigo líder, ele reforçou a minha autoridade no campo. Isso aí foi bem positivo para aqueles locais. Eu também comecei a identificar aqueles líderes que eram mais preparados para que pudessem influenciar outros. Comecei a delegar tarefas, comecei a tratar o medo deles e delegar tarefas, a focar com intencionalidade nas amizades e nas relações. E esse alinhamento de equipe durou um tempo. Vocês acham que quanto tempo durou o alinhamento de equipe? Chuta aí. Mais um pouco. Mais um pouco. 7 anos. 7 anos. Caminhando com esse povo. Então, se você chega hoje no Senegal, você vai ver uma igreja que é forte, que está caminhando sozinha. Eu estou aqui no Brasil, fiz uma reunião administrativa com eles. Vou estar fora, mas vocês vão fazer aquilo que foi delegado. Eles estão fazendo os eventos, eles estão fazendo os treinamentos, eles estão vivendo como igreja e estão se multiplicando. Visão que Deus vai nos dando. Hoje eles entendem a importância da autonomia, de ser fortalecidos, de serem maduros e de caminharem sozinhos. E hoje a gente fica nos bastidores dando um reforço para o crescimento dessa igreja. E essa igreja está se multiplicando. No tempo da pandemia, para quem conhece Senegal, uma conversão entre os muçulmanos dura de 5 anos a 10 anos. No tempo da pandemia, 2021, nós batizamos 49 pessoas. 49 pessoas. Isso é um milagre em Senegal. Irmãos, se nós não nos levantarmos, o espinheiro vai se levantar. Alguém disse: para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Então é necessário que a gente cumpra o nosso papel em Deus e entenda o nosso papel em Deus. Então, pensando sobre sermos líderes de verdade, pensando sobre influenciarmos pessoas
para o reino de Deus, para os objetivos de Deus, eu fiquei pensando em algumas coisas que eu aprendi durante esses anos. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu busquei relevância na minha liderança e alguns aspectos na minha vida que eu levo comigo sempre, que eu estou sempre repetindo, como eu estava conversando com o missionário Cláudio, didaticamente, né? Estou sempre repetindo aí essas informações, porque é algo que o Espírito Santo tem trazido para o meu coração, quando eu passei a entender que eu não poderia negligenciar aquilo que Deus estava me dando, porque se eu negligenciar, o espinheiro vai se levantar. E algumas lições que Deus tem me ensinado nesses últimos anos, talvez não sejam as mesmas para você, que Ele tem te ensinado, mas eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira, eu aprendi que não existe, vamos pegar essa frase aqui, não existe, eu aprendi que não existe maturidade sem um longo processo do espaço-tempo. Maturidade não existe sem um longo processo do espaço-tempo. Eu aprendi que o tempo e a velhice são os nossos melhores amigos, não é? E por isso a Bíblia diz que aquele que vai ser colocado como obreiro, como líder, não pode ser neófito, para que ele não se ensoberbeça e não venha cair na condenação do inimigo. Em 1 Timóteo 3:6, 3 de 1 em diante, vai falar várias características que uma liderança tem que ter. Todas essas características que um líder tem que ter, tem a ver com maturidade. Ninguém é fiel à sua esposa de um dia para o outro. Uma fidelidade é um processo contínuo. Ninguém é irrepreensível de um dia para o outro. Nós dizemos que alguém é irrepreensível porque nós acompanhamos a sua vida na trajetória durante anos. Ninguém é honesto de um dia para o outro. Nós acompanhamos as evidências da honestidade durante a sua vida. Então, honestidade, hospitalidade, ser hospitaleiro, apto para ensinar, que ali, na verdade, não é capaz de ensinar, de pregar nesse sentido, mas ser didático, né? O termo ali é apto para ensinar, é didáticos, no grego, que é capaz de comunicar a verdade de Deus, aquilo que Deus tem colocado no coração. E isso vem com o tempo, a gente aprende, todas essas características a gente vai aprendendo e vai chegando em maturidade. É isso que Deus tem me falado. Eu também aprendi, buscando relevância na minha liderança, que a missão não existe sem pessoas. Não existe missão sem pessoas. É uma coisa tão simples falar, não é? É tão simples, mas muitas vezes a gente dá mais valor às coisas do que às pessoas. No nosso dia a dia, estamos tão ocupados com a nossa correria, para lá e para cá, com coisas e coisas e coisas, que as pessoas vão ficando de lado. Então, eu aprendi que o centro são as pessoas. E pessoas são mais importantes do que coisas. Jesus nos ensinou isso. Em João 4,4 diz que era necessário passar por Samaria, e ele passa por Samaria porque ele tinha que encontrar com aquela mulher samaritana. Também, nós vemos em Atos capítulo 8, a história de Filipe, que Deus tira ele do meio da multidão para o deserto, para encontrar somente uma pessoa. Então, pessoas são mais importantes do que coisas, e é isso que eu tenho vivido lá no Senegal, tenho focado nos relacionamentos e em pessoas. Também aprendi que não existe resultados eficazes sem interatividade, sem intencionalidade e sem constância. Temos que ser interativos, intencionais e constantes. Então, com os meus líderes eu faço o seguinte, às vezes eu digo, você vai viajar comigo, 500 quilômetros de viagem. Mas por quê? Não, vamos comigo. Aquela viagem ela é proposital, ela é intencional, porque não existe discipulado sem transmissão de vida. É no dia a dia, conversando, caminhando junto, tomando café junto, estando junto, como Jesus fez. É um método simples, né? Como Jesus fez com seus discípulos, ele os escolheu primeiro para estarem com ele e depois para enviá-los a pregar, não é isso? Não os escolheu para expulsar demônios, curar e pregar primeiramente, não, mas primeiro para estar com ele. E é isso que eu tenho feito no meu ministério e focado. Também não existe crescimento sem reciprocidade. A gente vê que Jesus, ele distinguia níveis, né? Quando ele entrava numa casa, ele tinha ali Pedro, Tiago e João, que sempre acompanhavam. No Monte da Transfiguração, os discípulos mais próximos eram Pedro, Tiago e João. No Getsemane era Pedro, Tiago e João, que estavam mais próximos. Então, ele distinguiu níveis.
não é acepção de pessoas, é distinguir níveis. E um dos meus líderes falou o seguinte: por que você não investe da mesma forma que investe em todo mundo? Tempo de qualidade, treinamento, eu disse, simples. Há um princípio na Bíblia chamado reciprocidade. A quem tem, dá-se-lhe-á mais ainda, mas quem não é fiel no pouco, até o que tem, lhe será tirado. Então, se nós temos um feedback desse discípulo, nós investimos mais ainda na vida dele. Quanto mais ele dá o feedback, um retorno, mostrando que ele tem entendido a palavra de Deus e tem colocado em prática, mais a gente vai investir na vida dele. E é isso que eu tenho entendido, não existe crescimento sem reciprocidade. Também não existe desenvolvimento sem formação continuada, é um conceito da pedagogia, não é? A gente, às vezes, pensa que sabe tudo, que entende tudo, mas, na verdade, a gente nunca está pronto. Nunca, jamais. No dia que a gente se achar pronto, a gente já estagnou, já parou em todo o processo de Deus na nossa vida. Ninguém dá o que não tem, né? Deus tem me falado muito isso, que ninguém dá o que não tem. Então, eu tenho buscado a Deus. Deus, eu quero ter mais para dar mais. Eu quero ser melhor equipado para melhor equipar as pessoas. Então, Jesus, quando ele fez a multiplicação dos pães, ele falou: o que vocês têm aí? Não, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. E ele fez uma grande multiplicação. E Jesus também nos pergunta: o que nós temos? Se nós tivermos 10 pães e 20 peixes, é isso que Deus vai usar, não importa a quantidade. O que nós temos e nós oferecemos a Deus, e Deus vai multiplicar. Então, eu tenho buscado mais ferramentas no meu ministério para que eu desenvolva melhor a minha liderança. Eu costumo dizer, a exemplo da viúva, do azeite da viúva, que quanto mais vazias nós tivermos para oferecer a Deus, mais nós seremos cheios do óleo de Deus na nossa vida. Ninguém tem desculpas, né, para não crescer, para não aprender, e nós devemos investir na nossa vida. Recentemente, eu fiz uma licenciatura em pedagogia, fiz alguns cursos do Haggai, estou fazendo uma pós em liderança. Estou falando isso, irmãos, simplesmente para dizer que nós precisamos continuar aprendendo, continuar crescendo, para que a gente possa dar o melhor para o povo de Deus. Também não existe sucesso sem sacrifício. Então, se alguém diz assim, o cara está indo bem no ministério, está prosperando no ministério, está crescendo no ministério, mas vai passar por onde ele passou, né? Não existe sucesso sem sacrifício. Então, se alguém quer ter sucesso no ministério, quer ver frutos no ministério, saiba que você vai pagar um preço por isso, né? Você vai pagar um preço por isso, vai ter sacrifício sim, vai ter adversidades, vai ter oposições, vai ter resistências, vai ter circunstâncias adversas que você vai ter que enfrentar. Por isso que a Bíblia diz: sede firmes e constantes no Senhor, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão. Último lugar, estou aqui tentando respeitar o tempo que me foi dado. Último lugar, irmãos, não existe ministério relevante sem o poder do Espírito Santo. Você pode ter todas essas coisas que eu citei aqui, mas se você não tiver a unção do Espírito Santo, nada vai acontecer no teu ministério, na tua vida. Eu estava em um evento, a igreja estava em 21 dias de jejum e oração, era o último dia de jejum e oração. E para quem me conhece, eu sou o cara mais improvável. Eu sou o cara quietinho, tranquilo, então não fico esperando muita coisa não. E eu estava ali sentado naquele culto, os irmãos estavam cansados, aquela cara de querer ir para casa logo, 21 dias de jejum, o último dia. Então, quero acabar logo esse culto aqui para casa, comer um bom alimento, né, e descansar. Final do culto, meio-dia, o pastor pede para que eu ore. E eu encerro aquele momento. E quando eu peguei aquele microfone, o Espírito Santo me tomou naquele lugar. Algo que nunca tinha acontecido, aconteceu. Ele me tomou de uma forma muito poderosa e eu comecei a falar uma língua nunca antes falada. Eu comecei, não sei quantos creem no dom de língua aí, gente, mas vou compartilhar. Então, comecei a falar uma língua
nunca antes falado, eu comecei como se eu estivesse conversando com Deus, e era tão nítida a unção do Espírito que desceu naquele lugar, que os irmãos estavam no chão chorando. Aqueles caras cansados, aquelas mulheres cansadas, estavam no chão chorando. E no Senegal nós pregamos sempre com intérprete, então eu estou falando em francês, alguém está traduzindo em Wolof, o que estava traduzindo em Wolof parou ali, estava entendendo mais nada, eu peguei o microfone dele, da mão dele, a unção estava tão nítida e clara, eu peguei o microfone da mão dele e falei, se tem alguém aqui que está entendendo o que eu estou falando, vem aqui na frente agora. Lá no final do templo, uma irmã lá do Gabão, a gente fala Gabão? Lá do Gabão, estava vindo, chorando, porque ela estava entendendo em sua língua tudo que Deus estava falando. Ela veio à frente, começou a interpretar, a gente fez uma tradução simultânea, e ela começou a falar para a igreja, todos no chão. O culto que era para ter terminado meio-dia foi para 1h da tarde, oração, confissão, choro, quebrantamento. Volto para minha casa, 70 quilômetros falando em línguas. 70 quilômetros. Chego na minha casa, falo com a minha esposa, chorando, quebrantado. Vou orar pelo meu filho começa a chorar, porque ele sente que tem algo diferente. No domingo seguinte, vou pregar numa igreja. E quando chegam na igreja, para a realidade de Senegal, que alguém se converte 5 a 10 anos, raramente fazemos apelos, mas nesse dia, esse domingo seguinte, essa unção ainda estava sobre mim. A mesma unção que eu recebi naquela manhã, ainda estava sobre mim. Eu ministrei, preguei, fiz o apelo, 10 muçulmanos vieram à frente aceitar Jesus. 2 caíram endemoniados na hora. Nós tivemos que fazer um trabalho de libertação. 1h a mais de culto. E aí, a minha percepção mudou, a minha forma de ver o ministério mudou, a forma de ensinar, a forma de conduzir, tudo mudou. E essa unção veio permanente. Então, não existe ministério relevante sem a unção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz toda a diferença nas nossas vidas. É o Espírito Santo. O Espírito Santo. Eu queria orar com vocês. Encerrar com esse momento aqui do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que guia, que fala, que conduz, que santifica. O Espírito Santo quer ser tratado como uma pessoa na nossa vida, que está ao nosso lado, paracleto, que nos assiste, que está nos ajudando em nosso ministério, nesse conduzir as vidas, pairar sobre as árvores, fazer a vontade dEle. O Espírito Santo quer trazer para nós, essa manhã, um renovo nos nossos ministérios, na nossa vida. Talvez haja jugo sobre a sua vida, peso em alguma área da tua vida, e você está buscando um renovo do Senhor. E o Espírito Santo pode quebrar esse jugo, esse peso, porque Ele é poderoso. Nós somos feitos de carne e osso, nós passamos por lutas, nós ficamos frustrados, nós enfrentamos dificuldades emocionais também, e lutas diárias, né? Mas o Espírito Santo pode nos visitar esta manhã e nos encher da sua graça e nos capacitar para irmos mais adiante. Queria encerrar esse momento passando aquele videozinho, mas antes eu quero dizer que todo o trabalho que nós temos feito em Senegal, até como o pastor Cláudio também tem feito em Moçambique e outros países, todo esse trabalho nós fazemos com parcerias. Então, se você entender tanto de apoiar o ministério do pastor Cláudio, apoiar o nosso ministério em Senegal, conversa com a gente. A gente está em um período de levantamento de recursos, nós precisamos levantar para o ano que vem R$11 mil para continuar o nosso projeto ali. Então, se você quer ser participante disso de alguma forma, nos procura e aí a gente deixa o nosso contato, tá bom? Vamos passar o videozinho e aí depois o pastor Adilson já pode pegar a palavra. Vai estar em francês e o Wolof, né? Então vai estar legendado. O Senegal fala francês e 47% da população fala Wolof. Vai estar legendado, então espero que vocês possam conseguir ver a legenda e entender um pouco do nosso trabalho ali no Senegal. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Yeah, yeah.
tàmbali école bi moom nekkul loolu lu yomb benn néeg laa yoroon sama néeg dama daan génnee lal bi ak ndab yi yëpp ma teg ko ci biti ma dugal xale yi ci biir jàngal leen ba 1 heure ma bu ñu génnee ma dem taal añ ndax sama doom itam ay xale lañu woon ñoom dañuy jàngi mais weesu nañu jaate ma daal di teg sama añ bu ma toggee ba pare ba 16 heures ma jëlaati xale yi encore bu ñu demee 18 heures ma yëkkatiwaat lal bi delloo ko place am pour ñu fanaan loolu laa daan def léegi bu ñu génnee ci loolu mu am benn ndaw si boo xam ne ki dafa ñëwoon gis may liggéey ak xale yi après mu xool am yërmande daal mu daal di dem yëkkati 10,500,000 yónnee ñu pour tabax école bi. école bi buñ ko commencé météo na lool xale yi nekk fi nii mais toujours xale yi dañu doon fay lu bëri ñoom 500 francs rek nañ leen doon fayoon donc mu météo lool pour am ay jàngalekat donc pour nga mën a uti ay jàngalekat ak 500 francs donc nekkuloon lu yomb donc boobu nañu uti quelques jàngalekat ñi pointé lépp si mbëggeel ak lan excellence donc pour loolu ñu former bu baax suñu jàngalekat yi pour ñu vraiment ñu mën a am résultats yu baax donc bu ñu jëmee si côté boobu vraiment gis nañu résultats yu baax si biir secteur bi yëpp am na 5 écoles yoo xam ne ki ñu ngi fi mais toujours ñu ñoo nekk parmi les premiers toujours si essais yi si examen yi si concours yëpp donc pour ne ni que vraiment yàlla barke nañu vraiment ñuy continuer vraiment di ñaan ndimbal te vraiment fu amee nit boo xam ne ni ki am na lu mu mën a def si biir école bi tamit ñu ngi lay ubbil bunt yi. Gëm Yàlla mooy andi barke suñu Sénégal ñoo bari jàmm Alors je m'appelle Gutenberg. Je suis le directeur de la mission évangélique Bethany au Sénégal, dont l'école Étoile fait partie de notre mission. Et cette école a commencé depuis 2010 et nous avons une fréquence de 400 élèves par année ici, depuis le jardin jusqu'au CM2. Alors, même étant une école de confession chrétienne, la majorité de ces enfants viennent des familles musulmanes et nous accueillons les enfants avec vraiment gentillesse, avec amour. Ce que nous voulons, c'est donner des études vraiment de qualité et donner à ces enfants une ambiance là où ils peuvent réussir. Aussi, nous sommes l'unique école de la région qui donne le déjeuner. Donc, la majorité de ces enfants sont venus dans un contexte difficile, peu de moyens, mais ils passent toute la journée ici. Ils reçoivent aussi un bon repas bien préparé pour cette école. Alors ici, c'est notre terrain qui fait partie aussi de l'école Étoile. Dans ce terrain, nous avons l'église Yala Halalen Yonui. Mais ce terrain, c'est surtout pour faire un projet pour soutenir l'école davantage. C'est-à-dire que dans cet espace-là où vous voyez, nous allons construire une grande salle de conférence ici. Nous allons aussi construire des petites cases parce qu'il y a des équipes qui viennent des Chinois, des Américains, des Brésiliens qui veulent connaître le projet. Donc on va construire des petites cases ici pour les accueillir. Mais surtout, ici le principal, c'est travailler avec le maraîchage parce on a déjà les bananiers, on a déjà les papayas. On veut aussi planter d'autres choses ici, nebedaï, piment, salade, tomates, concombres, des choses comme ça. Parce qu'à Boneba, on ne trouve pas tout. Donc il faut qu'on aille à Niaga ou quelque autre lieu pour acheter et tout est cher. Donc on veut faire vraiment un projet pour que l'école puisse avoir les ressources à partir d'ici et aussi embaucher les gens de la communauté, pouvoir aider cette communauté davantage. Voilà, il y a Amy. Amy, il travaille ici sur le champ, c'est lui qui surveille, qui arrose les choses ici. Et il y a notre frère Justin, c'est le responsable, le directeur de l'école, et aussi le responsable ici pour surveiller ce projet. Et nous sommes contents et reconnaissants au Seigneur parce que on voit que les choses progressent, l'école petit à petit progresse de plus en plus.
Et on veut devenir, pour les générations à venir, vraiment un impact, notamment pour Benaubar, là où nous sommes, et pour toute la région de Lac Rose, et pourquoi pas dire tout le Sénégal. Voilà. nañu jéem a xoolaat suñu bopp